Olá, pessoal, tudo bem? Então, aquele dia nós fizemos a aula, né, pelo aplicativo lá, a webconferência, porém ela não ficou gravada. Então, hoje eu vou fazer a gravação das explicações, ok? Então, vamos começar. Então, como eu falei para vocês, que seria de suma importância a leitura do plano emergencial, que eu mandei lá no grupo de vocês. Todo mundo tem acesso. Por quê? Todas aquelas orientações do estágio obrigatório, ele acaba não sendo tão válido mais, porque agora nós temos um plano emergencial, todo mundo sabe da questão das escolas estarem fechadas devido à pandemia. E muitos alunos não conseguiram nem ir até a escola para poder fazer o credenciamento e tudo mais. Teve aluno que ainda conseguiu alguma coisa, né? Mas teve aluno que não conseguiu nada. Então, aquele aluno que não conseguiu nada, ele vai seguir todo o plano emergencial. Aquele aluno que conseguiu, de repente, algumas horas, ele vai se adequar ao plano emergencial. Por isso que é importante a leitura. Então, vamos na parte que nos interessa. Então, toda essa parte aqui, ó, está falando o que seria esse plano emergencial. A partir daqui, dessa parte, vai estar mostrando para vocês como que nós devemos proceder nesse plano emergencial. Quais atividades nós deveremos fazer no plano emergencial e quantas horas cada atividade vai valer também. Então, ó, vamos ver. Como funcionarão essas atividades? Qual ou quais atividades você deve ou pode fazer? A realização dessas atividades vai depender da situação na qual você se encontra. Então, tem o quadro número 1, o quadro número 2 e o quadro número 3. O que é o quadro número 1? É esse aqui, ó. Situação do estágio curricular. O 1 é para quem realizou toda a carga horária do estágio na unidade escolar, presencialmente ou de forma remota. Então, teve aluno que conseguiu fazer um pouco presencialmente, pegou algumas escolas que está fazendo aula remota e vai aderir isso ao seu estágio obrigatório. Então, eu consegui cumprir todas as minhas horas. Lembrando que essas aulas remotas, elas têm que ser bem elaboradas e a gente tem que saber bem o que vai escrever no relatório e nas planilhas de hora, aquele aluno que aderiu a isso. Por quê? Cruzeiro do Sul Virtual é uma universidade EAD, então os professores, tutores, eles são especialistas nessa questão das aulas remotas, que eles trabalham com isso. Então, a gente não pode colocar algo que, de repente, exista num presencial, mas não existe em uma EAD, né? Então, tem que tomar muito cuidado se alguém aderiu a esse caso aí do número 1. Então, se você se encaixa ao número 1, vocês irão fazer a elaboração do relatório do estágio curricular. De qual maneira? De forma integral, em relação ao manual do estágio antigo, né? Então, eu vou pegar lá aquelas orientações do estágio mesmo e vou seguir tudo aquilo, que é o credenciamento, que é a planilha e o relatório final. Isso para quem conseguiu concluir toda a sua hora, toda a sua carga horária, tanto nas aulas presenciais quanto na remota, tá? O 2 são para alunos que conseguiu parcialmente a carga horária de estágio na unidade escolar, presencialmente ou remota. Por exemplo, teve aluno que iniciou as aulas, ele já correu lá, já conversou com a diretora já assinou o credenciamento, já enviou para a instituição e começou a fazer as suas cargas horárias de estágio. E tem lá, vamos supor, 20 horas, 30, 40 horas realizadas de estágio presencialmente. Então, esse aluno, ele vai fazer o quê? Como é carga parcial, ele vai seguir integralmente o manual de estágio em relação às horas cumpridas, presencialmente, e entregar os documentos necessários. Então, se eu me encaixo nisso, se eu fiz um tanto de hora na instituição, na escola, e faltou mais um tanto de hora, mesmo assim, eu vou ter que entregar o credenciamento assinado pela diretora, né? Se o aluno for professor já, ele também deverá entregar a dispensa de docente, a planilha de horas realizada na unidade escolar. Então, tem que anexar lá esses documentos.
Realizar as atividades que vão complementar a carga horária da sua disciplina de estágio, as quais estão organizadas em 4 eixos, né, que seria lá na tabela de atividades, a quantidade de horas equivalente de cada uma delas em relação à carga horária total da sua disciplina de estágio, e a quantidade máxima que poderá realizar cada uma delas. Então, por exemplo, eu fiz lá na instituição, na escola, 50 horas, e meu estágio também, o meu estágio é de 100 horas, e eu fiz 50 horas, então, quer dizer, falta 50. Então, eu vou lá embaixo na tabela de atividades, e vou ver quais atividades eu devo fazer para eu ter as 50 horas. E vou fazer essas atividades. Aí eu preciso elaborar o relatório, tá? Então, elaborar um relatório final que contemple não só o relato das horas realizadas presencialmente ou remota, que é a escola, como consta lá nas orientações de estágio, como também eu vou ter que elaborar um relato das atividades realizadas no plano emergencial, que consta também aqui nessa instrução. Lá embaixo consta também como que deve ser. E no ambiente de vocês, lá no Blackboard, a hora que vocês acessam a disciplina de estágio, vocês vão ver que lá tem o relatório, o modelinho como que deve ser seguido, tá bom? Então, quem se encaixar no número 2 tem que fazer todos os procedimentos de documentos de estágio obrigatório, tem que completar as horas com a tabela de atividades de horas equivalentes, que é do plano emergencial, e tem que fazer os 2 relatórios aí, né? O relatório do estágio obrigatório e o relatório do plano emergencial. Tem que contemplar tudo. Ok? E para aquele aluno que não conseguiu fazer nada, que não conseguiu ir até a escola, ou que de repente foi na escola e só conseguiu credenciamento, e não conseguiu observar nem participar de nada, ele vai se encaixar na número 3. Não realizou nenhuma carga horária do estágio provisionado. Então, nesse caso, o aluno ele vai ter que fazer todas as atividades previstas na tabela de atividades e horas equivalentes do plano emergencial. Além disso, também elaborar o relatório igual está no plano emergencial. Qual é o meu conselho, pessoal? Se vocês entregarem lá no ambiente da Cruzeiro só o credenciamento, e de repente foi 1 ou 2 vezes na escola, e de repente não conseguiu nem a assinatura do diretor, compensa deixar isso que foi feito de lado e seguir a instrução 3. Tá? Para aquele aluno, né, que de repente falta poucas horas, umas 30 horas mais ou menos, aí tudo bem seguir o número 2, tá bom? E para o número 1, só se realmente vocês tiverem como provar todas essas questões aí, que vocês conseguiram cumprir 100% das horas presencialmente ou de forma remota. Então tá. Agora eu vou explicar para vocês quais são as atividades que devem ser feitas. Então eu vou explicar todas as atividades. Aquele aluno que precisa fazer 30, 40 horas, ele vai se adequar, tá? Agora, aquele aluno que precisa fazer toda a quantidade de horas do estágio, ele vai ter que fazer tudo, conforme manda, tá bom? Então, aqui é a tabela de atividades, tá, pessoal? Então, ó, eu vou ter que fazer um plano de aula, não, né? São 3 planos de aula. Vou ter que fazer 3 relatórios da webconferência de estágio. Vou ter que fazer 2 estudos de caso. E vou ter que fazer um recurso educacional aberto e, por fim, o relatório final. Essas são as atividades que devem ser feitas em todo o plano emergencial para concluir o estágio 100% das horas, ok? Então, lá, o primeiro, plano de aula. Então, o plano de aula ele vale para aqueles estágios de 200 horas, de 150 horas ou 100 horas. Para aquele estágio de 200 horas, cada plano vai valer... Cada plano não. Vai valer 20 horas, tem 3 planos. Aquele estágio de 150 horas vai valer 15 horas, 3 planos. Então, no caso aqui, ó, das 15 horas, então quer dizer que cada planinho vai valer 5 horas. Tá?
Se eu precisar de 10 horas, eu posso fazer 2 planinhos desse e aí eu já vou ter as 10 horas para eu concluir. Que eu já fiz um pouco do meu estágio, tá bom? Para aquele estágio de 100 horas, vai valer 10 horas, 3 planinhos de aula. E como que eu vou fazer esse plano de aula? É um plano de aula normal? Sim, é um plano de aula normal, mas tem toda uma questão a ser seguida, tá? Tem uma planilha a ser seguida e é onde eu irei preencher. Só que tudo, pessoal, tem as orientações. Não tem nada aqui que não tenha orientação. Então, eu estou explicando, vocês estão assistindo, só que tem que ler o plano emergencial, porque senão vocês não vão entender nada, tá bom? Então, aqui fala assim, ó, essa atividade solicitará a elaboração de planos de aula. Plano de aula é o grande norteador das atividades do professor. A sua elaboração visa estabelecer com clareza os objetivos, os conteúdos, as habilidades e competências, e as estratégias e metodologia para desenvolvê-los. Além disso, o plano de aula deve apresentar o nível e o ano a que se refere a duração de aula, e os recursos necessários para realizar para essa atividade. Os estudantes vão receber um modelo para elaborar o plano apresentado na referência da BNCC. Então, aqui tem uma orientação e logo abaixo, ó, vou descer lá embaixo, eu vou ter em anexo o modelinho desses planos de aula. Aqui. Então, eu vou colocar o meu nome completo, o nome da instituição, RGM, a data que vocês fizeram, o curso e a disciplina de vocês, que é o estágio obrigatório. Eu até mandei no grupo um modelinho a ser seguido, que foi feito aqui no polo por um aluno e por mim também. Só que o modelinho que eu enviei é de física, né? Mas vocês podem usar como exemplo. Então, aqui vem toda a orientação do plano de aula, né? Vem a descrição, tema, finalidade, conteúdo, duração, movimento da aula, a descrição das atividades, os recursos e materiais, indicadores de avaliação e referências. Tudo isso tem que conter no seu plano de aula. Aqui é o quê? A explicação de cada um deles. O que seria o tema? O que seria a finalidade? Está tudo aqui, tá? E aqui embaixo é onde eu vou começar a preencher, né? Então, vem os indicadores de base lá da BNCC. Em qual competência específica da área o meu plano de aula refere-se? É a linguagem? É ciências da natureza? Ciências humanas? Né? Exatas? E assim por diante. Vocês vão escrever aqui embaixo. Qual é o componente curricular? É língua portuguesa, educação física, história, matemática, ciências? Vai escrever aqui embaixo. Aqui é os objetos do conhecimento e as habilidades. Lá no site da BNCC tem tudo isso que vocês precisam. Então, eu vou escolher lá. Por exemplo, eu vou escolher língua portuguesa. Vamos supor que o meu estágio é sobre língua portuguesa. E a língua portuguesa fundamental 2, né? Finais. E eu escolhi o tema, vamos supor que eu escolhi verbos, né? Então, eu vou lá onde está falando em verbos, para eu ver o objeto de conhecimento e as habilidades, e vou colocar aqui. Toda essa parte aqui, ó, é na BNCC que eu vou encontrar. Aí, eu vou colocar o tema. Qual é o tema da minha aula? O tema é relacionado ao conteúdo, né? E pode ser algo que chame a atenção do aluno, né? Igual eu falei da questão de verbos. Então, eu vou deixar só verbos. Então, como utilizar verbos? É um tema. Utilizando verbos é outro tema. Eu vou, como se fosse um título, né? Aí, aqui eu vou colocar a finalidade, aqui o conteúdo, a duração. Vou descrever as minhas atividades, como que eu vou fazer. Então, eu vou colocar a introdução, desenvolvimento e conclusão. Quais materiais eu irei utilizar e como será a minha avaliação e as referências. Então, eu vou fazer 3 desses, tá? 3 desse aqui. Ah, mas eu só preciso de 20 horas. Então, eu não preciso fazer 3.
né? A não ser que eu queira fazer 3 planos de aula e só, que valem 20, pronto. Senão eu faço um plano de aula, faço um estudo de casa, até eu ter as 20 horas. Mas para quem precisa fazer 100%, vai ter que fazer 3 vezes. Aonde encontra? Porque aqui não tem como digitar, não tem como copiar e colar. Lá no Blackboard, pessoal, de vocês, na disciplina de estágio, tem lá, plano emergencial. E lá tem a questão dos planos de aula. Plano de aula. A hora que vocês abrem, em cima vai estar escrito em vermelho. Clique aqui para baixar o Word. Vocês vão clicar e vai baixar no Word. Baixando no Word, eu consigo digitar. E logo abaixo, vocês vão ver que tem o envio para o plano de aula 1, 2 e 3. Então, eu vou enviar um de cada vez. Se eu preciso de 3 planinhos, eu vou enviar um de cada vez, ok? Não vou fazer os 3 juntos. Vou fazer um e salvar, vou fazer outro e salvar, outro e salvar. Esse plano de aula também não precisa, né, se eu vou falar sobre verbos, 3 ser sobre verbos. Eu posso mudar de tema e de conteúdo, ok? Então, vamos para outra atividade, que seria, então, o relatório das webconferências. Então, estágio de 200 horas vai valer 15 horas, 3 relatórios. Estágio de 150 horas vai valer 10 horas, 3 relatórios. Estágio de 100 horas vai valer 5 horas, 3 relatórios. Lá na disciplina de estágio de vocês, teve várias webconferências, tá? Então, vocês irão assistir 3 delas e essas 3 que vocês forem assistir, vai fazer um relatório para cada uma delas, tá? No decorrer do semestre, foram previstas 3 webconferências na disciplina de estágio. Essas atividades solicitará relatório dessas webs. Relatório de cada webconferência realizada na disciplina de estágio supervisionado, a partir de questões norteadoras para a exposição e reflexão do que foi elaborado em cada web. Além disso, você vai receber orientação para a organização e apresentação para a entrega e escrita desses relatórios, tá? Então, também tem um modelinho a ser seguido, tá? Vocês vão assistir as web e aí, assistiu? Vou fazer. Vou descer aqui embaixo para mostrar qual que é o modelinho a ser seguido. É esse aqui. Também, nome completo, RG, instituição, curso, disciplina e idade. Aqui é uma explicação, ó. Tá vendo? Tudo é explicação. E a partir daqui eu vou colocar o tema da web, né? Qual que foi o tema, porque cada web tem um tema, eu vou escrever, e que dia que foi realizado essa web. E aqui eu vou digitar. Lá também, no plano emergencial, eu entrando lá no relatório da web, eu vou ver que tem para baixar no Word para eu poder digitar. Porque dessa forma como está no PDF, eu não consigo digitar. Tá? Então, como que eu vou fazer? Vou aqui nas orientações, relatório das webconferências. Depois de ter assistido e participado das webconferências, você deverá elaborar um relatório expondo temas, conteúdos abordados em cada uma dessas webs. Além de suas reflexões sobre orientações e aplicação da BNCC, tendo em vista a educação básica em seus aspectos curriculares e formador de estudantes, cidadãos, refletindo sobre as duas a seguir. Então, tem 2 perguntinhas. Ah, mas eu vou fazer com base nessas 2 perguntinhas? É um norte que vocês irão ter, mas nada impede de vocês colocarem algo a mais também que seja relevante. Mas aqui eles já trazem um norte, que a partir disso eu vou descorrer o meu relatório. Né? Então, a primeira fala assim: comente a pertinência dos temas, conteúdos da webconferência e o que eles trouxeram como informação, que permitiu a construção de novos conhecimentos para a futura prática docente e formação como educador. Então, o que as webconferências trouxe para você em relação ao seu conhecimento, para melhorar na sua prática de formação de educador? Né? O que foi válido para mim como professor ou como futuro professor? Né? A2. De que maneira as webconferências transformaram ou fizeram refletir sobre a maneira de pensar a realidade da sala de aula, a atuação do professor e a participação do aluno no processo de ensino-aprendizagem?
Então, nas webconferências vai estar falando também sobre a realidade da sala de aula, né, a participação do aluno, do professor, né, no ensino de aprendizagem. E esse relatório ele tem que ter no mínimo 2 páginas e no máximo 4 páginas. Então, não pode ter 1 página e nem 5, é de 2 a 4, ok? Aí a gente fala assim, atenção, você não deve responder às questões, ela serve apenas para orientar o texto, que deve ser descritivo, analítico e reflexivo, e abordar as questões sugeridas. Você não deve fazer um formato de questionário. Elabore um texto que aborde todos esses pontos. Então, é um texto corrido. E aí vocês vão falar mais coisa também, não precisa falar só isso. Né? É para nortear vocês. Vocês não vão falar, número 1 é isso, isso, número 2 isso, isso. Descorrer, é um relatório mesmo, tá? E aí vamos fazer aqui embaixo. Então, todo mundo tem que assistir as webconferências para poder relatar sobre elas, ok? E aí, depois do relatório da webconferência, vem, então, a questão do estudo de caso, tá? O estudo de caso, então, para quem tem 200 horas, vai valer 25, 2. Para quem tem 150 horas, vai valer 15, 2. E para quem tem 100 horas, vai valer 10, 2. Ok? Então, eu preciso fazer 2 estudos de caso. Essa atividade solicitará a análise do estudo de caso. Análise de material audiovisual produzido por professor e especialistas de diferentes áreas de ensino, que pode ser encontrado em diversos repositórios, na web, mídias, sites, como no YouTube, Nova Escola, Porvir, Khan, Academy, entre outros. Você deve escolher a área em que está realizando o estágio neste semestre. Tá? Então, vamos lá nas orientações do estudo de caso. São 2 estudos de caso. Lembrando que o estudo de caso é o quê? É uma pesquisa, né? É uma pesquisa na qual você poderá, de repente, defender, né? De repente, criticar. E aí você pode citar alguns autores também. Né? Então, ali também, nome completo, instituição, curso, RGN, data e disciplina. O cabeçalho sempre igual. E aqui embaixo que eu começo a fazer, ó, o conteúdo selecionado, o nome da plataforma onde o vídeo foi comprado, o nome do vídeo, porque lá eles deram vários exemplos, YouTube, Academy, entre outros, Nova Escola, a duração e o link. E aqui eu vou responder as questões, ó. Né? A número 1, a 2, a 3 e a 4, ok? Então, eu vou fazer 2 deles. Estudo de caso. Descrição. Aí tá falando a mesma coisa, né? Análise de material audiovisual. Eu vou analisar o material audiovisual, produzido por professores e especialistas de diferentes áreas de ensino, que pode ser encontrado em diversos repositórios, na web, em mídias, sites, como indicadores a seguir. Você deve escolher os temas de acordo com a área que está realizando o estágio, supervisionado nesse semestre. Então, vamos supor, eu estou realizando, né, igual você lá para você, a questão de física. Meu curso é relacionado à física e veio para eu estar observando as aulas de física no ensino médio. Então, eu vou ter que procurar material audiovisual referente à física do ensino médio. O que eu encontrei, o meu estágio é anos iniciais, pedagogia. Então, eu vou escolher lá uma série, 3º ano, 4º ano, uma disciplina, e vou procurar material audiovisual que se encaixe para a idade deles, tá bom? Tem mais orientações. Você deve escolher, dentro de sua área de formação, conteúdos referentes ao nível de ensino que está realizando o seu estágio. Por exemplo, educação infantil, fundamental, dos anos finais, e ensino fundamental, dos anos iniciais e finais. Ensino médio. Selecionar e analisar um material audiovisual, a partir dos seguintes itens que serão considerados também como critérios para a avaliação do seu relatório. Então, assim, cada material eu vou analisar todas as questões. Eu preciso de 2 estudos de caso, não preciso fazer 2 desses. Pesquisa. O material audiovisual escolhido indica que houve uma seleção criteriosa,
para a elaboração dessa análise? 2. Aprofundamento. O material audiovisual apresenta aprofundamento do tema, conteúdo abordado? Ética. O material audiovisual assume compromisso ético com o conteúdo apresentado? 4. Clareza, organização e interação. O material audiovisual escolhido apresenta clareza, senso estético em sua organização e condução, evidenciando o fio condutor e uma intencionalidade sendo construída de maneira coerente, motivadora para a interação com o público e interlocutores. Então, assim, pessoal, vocês vão escolher o material e ali vocês vão estar escrevendo, né? Se o material houve uma seleção criteriosa, né, para essa análise. Será que esse material tem aprofundamento do conteúdo abordado? Será que a pessoa que está ali apresentando, que está ali dando aula, assume esse compromisso ético com o conteúdo apresentado? Será que está tudo de acordo? Será que tudo que foi falado está exposto para todo mundo ver? E a gente sabe que nem tudo que está exposto na internet é válido, tem coisas que não estão corretas. E tem pessoas também que não mantêm clareza na hora de explicar, e nem a questão de ética. Então, vocês vão avaliar tudo isso. Já tem alguns casos, né, vou colocar, igual tem aulas no YouTube, tem professores que são magníficos, né, que a gente até acaba, às vezes, seguindo, né, para estudar, para tirar dúvidas nossas enquanto professores, né, a gente se espelha em muitos professores que estão fazendo no YouTube, né? Então, vocês vão ter que avaliar tudo isso. Aí, a partir disso, completar a tabelinha. Conteúdo selecionado, nome da plataforma, o nome do vídeo, a duração e o link. E aí, vocês vão responder as perguntas, né? Que é o que estava lá em cima. Número 1, material audiovisual escolhido indica a seleção criteriosa, tem que ter no máximo 5 linhas. Aprofundamento material, né? No máximo também 5 linhas. Ética, máximo 5 linhas. E a justificativa, no máximo 5 linhas, da clareza, né? Daí vocês vão digitar aqui embaixo. Vou fazer 2 desses, tá bom? Agora vamos para outra atividade. Recursos educacionais abertos, que é chamado de REA, para 200 horas, vai valer 30 horas 1, 150, 30 horas 1, 100 horas, vai valer 20, 1, tá bom? Então, aqui a gente vai falar um pouquinho dos recursos educacionais abertos, que são REA. São materiais de ensino, aprendizagem e pesquisa, em qualquer suporte ou mídia, que estão sob domínio público ou estão licenciados de maneira aberta. Pode incluir cursos completos, partes de cursos, módulos, livros didáticos, artigos de pesquisa, vídeo, teste, softwares ou qualquer outra ferramenta, material ou técnica, que possa apoiar o acesso ao conhecimento. A atividade consiste em pesquisar, avaliar e, por fim, indicar os recursos educacionais abertos, com foco nos recursos de mídia, como softwares, jogos, imagens, vídeo ou áudio, que pode auxiliar o professor em aulas online remotas, síncronas ou não, e na produção de materiais didáticos na EAD, tá? Então, o que serão esses recursos educacionais abertos? Não sei se todos já tiveram acesso, já ouviram falar, já trabalharam sobre isso, mas são, vamos dizer que seria sites aonde não só o professor, mas aonde o pesquisador ele pode utilizar dessas ideias, que daí não fica como sendo plágio, como cópia, né? São ideias que estão ali de outras pessoas para nós utilizarmos, né? No nosso dia a dia, na nossa sala de aula, com os nossos alunos. E são recursos bem interessantes, né? Que pode ser livros, pode ser jogos, né? Tem professores que desenvolvem vários tipos de jogos para desenvolver ensino aprendizagem, por exemplo, da língua portuguesa, da matemática, enfim, de várias áreas de conhecimento, né? Então, são esses tipos de sites que são abertos.
são abertos e as pessoas elas têm autonomia de usufruir disso. Tá? Então, recursos educacionais são N tipos de recursos. Mas quando falo em aberto, são aqueles que nós podemos utilizar. E tem vários sites que traz essa questão aí dos recursos educacionais abertos. Para a gente se aprofundar mais nessa questão, logo abaixo vai ter um site para vocês entrarem, algumas aulinhas para vocês verem e conseguirem fazer melhor, tá bom? Então, ó, aqui embaixo, onde fala sobre recursos educacionais abertos, ó, vou mostrar para vocês. Ó, bem aqui. Então, a mesma coisa, o cabeçalho, igual aos outros. Para conseguir acesso no Word, para conseguir digitar, é a mesma situação que eu havia passado para vocês, que é lá no Blackboard, onde eu tenho que entrar em plano emergencial. Plano emergencial, ó, tanta coisa das pandemias, deixa eu só verificar se é esse mesmo nome. Plano emergencial, isso mesmo. Tá? Então, vai estar lá. Então, vou descer aqui de novo no REA, né? Recursos educacionais abertos. Então, aqui está falando, né? Tudo que está escrito aqui é o que nós lemos lá em cima. Então, eu vou começar daqui. Você deve assistir aos 3 vídeos a seguir, antes de iniciar sua pesquisa. Então, aqui, no YouTube, gente, vocês têm que assistir. Eu sei que às vezes é muita coisa pra gente, né? E ficar assistindo, acaba sendo chato, mas é essencial. Porque se nós não buscarmos, se nós não lermos, não assistir as explicações, fica muito difícil a gente conseguir fazer. A gente sabe que as coisas mastigadas é melhor, mas a gente precisa dessa atenção de vocês, dessa dedicação de vocês. Então, é importante assistir todos e ler todos também. Então, o primeiro, ele vem mostrando o que é o REA. O segundo está mostrando REA. Entenda o que são e como funcionam os recursos educacionais abertos. Esse outro é uma leitura, né? 9 dicas para os professores escolherem recursos educacionais digitais. E aí vem o material complementar, onde e como encontrar os chamados recursos educacionais abertos. Se abrir esse link, vai aparecer vários outros sites, né, que utilizam essa questão do REA, tá? Aqui também, ó, link no qual estão disponíveis recursos didáticos, planejamentos, oficinas de formação realizada pelos embaixadores REA e suas instituições. Nesse site aqui também vai ter vários outros, tá? E vocês podem encontrar até o planejamento pronto, né? O planejamento pronto, e ali está todo o desenvolvimento do professor. Às vezes o professor utilizou algum tipo de multimídia, algum tipo de vídeo, e às vezes o professor ele criou um jogo, né? Para tal disciplina, para tal conteúdo. É bem interessante. Deixa eu até ver se eu consigo abrir aqui, porque eu tinha pesquisado um site que estava aqui, só que eu não me lembro o nome agora. Então, vou ver se eu consigo abrir, para ver se eu consigo lembrar do nome. Não seria esse. Só um minutinho. Eu acho que é no de cima. É nesse aqui. Vamos ver se é nesse. Ah, é nessa mesmo. Nessa escola digital, eu achei várias coisas interessantes. Nessa escola digital que vocês vão encontrar os planos de aula, tudo prontinho, conforme eu havia falado para vocês. Então, de repente, se vocês assistirem antes, essa parte da escola digital pode ajudar vocês a fazerem também o planinho de aula, entendeu? Então, tem que pesquisar, tem que ler, né? E, de repente, dê certo. Deixa eu voltar lá de novo. Então, pessoal, é essencial olhar e ler todos isso, tá?
E aqui também são grupos REA do Brasil, que tem uma lista de repositórios variados. Feito isso, lendo todos os links, assistindo todos os vídeos, aí eu vou para a atividade. A atividade consiste em você pesquisar, avaliar por fim 2 recursos educacionais abertos. Como vimos, os REAs podem incluir várias coisas: textos, livros, planos de aula, jogos, imagens, vídeos ou áudio. Contudo, o foco dessa atividade serão recursos em mídia como softwares e jogos, imagens, vídeos ou áudios. Vou escolher 2 desses. Eu quero vídeos e áudios, então vou fazer com base nesses 2. Eu quero imagens e jogos, tudo bem, vou fazer com base nesses 2. Mas eu quero livros e plano de aula. Não, mas aqui não tem, ó. Eu vou seguir esses aqui, ó. Só esses. Os outros não vai encaixar dessa vez, porque eles sabem ter recursos educacionais abertos, mas não é o que vem pedindo agora. Dessa forma, você deve pesquisar e indicar, após avaliar 2 REAs distintos. Para indicá-lo, você deve mencionar o tipo de mídia do recurso, o link onde se encontra, para qual área ele se destina, qual o ano e tópico. Para isso, você deverá usar a ficha que disponibilizaremos a seguir. Então, essa ficha aqui. O nome do recurso, o link. Porque tudo tem na internet, pessoal. Então, tudo tem um link. Então, eu vou colocar o print da imagem do REA. Vamos supor que seja o jogo. Eu vou lá onde tem o jogo, tiro o print e colo aqui. Para qual área do conhecimento, né, se história, geografia, enfim. Para qual ano e série, se é para o primeiro ano, segundo, terceiro, sexto, oitavo. Qual tópico. Por qual motivo você escolheu esse REA? Aí você vai digitar, porque é uma coisa interessante, que você utiliza muito em suas aulas, e com uma adaptação, de repente, outros professores também poderão estar utilizando, onde os alunos poderão ter acesso, e está aumentando aí, né, o seu grau de conhecimento e aprendizagem. E aí o recurso 2, a mesma coisa, o nome do recurso, o link, vai colar o print da imagem, para qual área de conhecimento, a série, o ano e o porquê eu escolhi isso, ok? E aí, por último, pessoal, vem um relatório final. Ó, eu subi lá na ficha de atividades, eu vou ver que tem um relatório final, que é obrigatório. Ele vale 15 horas e vai fazer um só. A elaboração do relatório final de estágio popular supervisionado é obrigatória. Para realizá-lo, você deve seguir as orientações para qual modelo deve usar, pois dependerá do modelo de estágio que fará neste plano emergencial. Igual eu falei, se é aquele aluno que fez um tanto presencial e outro tanto vai fazer o plano emergencial, vai ter que seguir linhas diferentes. Para aquele um que fez todo o plano emergencial, é de uma outra forma. Então, aqui embaixo também vai ter o modelinho do plano emergencial. Eu vou mostrar para vocês, do relatório do plano emergencial. Então, aqui fala, né, tem 3 situações. O que eu devo colocar no meu relatório? Se é aquele aluno que fez parcialmente presencial, ele vai ter que fazer um relatório seguindo as orientações do relatório do estágio e seguindo as orientações, um outro relatório seguindo as orientações do plano emergencial. Se é aquele aluno que concluiu tudo presencialmente, ele nem vai mexer nisso aqui. Ele vai seguir as orientações do estágio obrigatório. Se é aquele aluno que não fez nada nas escolas, que ainda tem que fazer todas as suas horas, ele vai seguir 100% isso, tá? Então, é assim.
no meu relatório eu vou responder essa pergunta aqui, ó. Em que medida as atividades realizadas no plano emergencial contribuíram para a minha formação como professor educador do século XXI? É essa pergunta que eu vou responder no meu relatório. Então, no meu relatório vai ter a capa, que é o nome da instituição, eu vou escrever isso, o meu nome, o RGM, o curso e a data. Vou colocar essa tabela, ó, número 2, relação das atividades realizadas. Essa tabela. Então, por exemplo, plano de aula. Quantos que eu fiz? Estava pedindo 3. Mas às vezes eu já fiz um pedaço presencial, então às vezes eu vou fazer 2. Aí eu vou contar quanto que vai e vou colocar aqui. Relatórios, quantos que eu fiz? Vou colocar quantos que eu fiz e a quantidade de horas. Tudo de caso, quantidade e a quantidade de horas. E aqui eu vou colocar o total de horas. Se o meu estágio precisa de 200 horas e eu não fiz nenhuma hora presencial, aqui tem que somar 200 horas, tá? Aqui vai ter que somar 200 horas. E aí, por fim, vem o relatório, que é o texto dissertativo, respondendo à pergunta: em que medida as atividades realizadas no plano emergencial contribuíram para a minha formação como professor e educador para o século XXI, ok? Então é isso, pessoal. Vocês fazendo todas essas atividades, vocês enviem lá até o dia 20 de junho, vocês têm para fazer esse prazo. Né? E até então a faculdade não deu um outro prazo, até então é até dia 20 de junho mesmo. Assistam essa aula, se tiver alguma dúvida, me procurem, e eu vou estar orientando vocês no que eu puder. Outra coisa, surgiu dúvidas. Antes de perguntar para mim ou para o Cláudio, né, vocês mandem a pergunta de vocês no tutor, tá? Para o tutor de vocês. Porque o tutor, ele vai saber responder todas as questões. E nós estamos aqui para um suporte, né? Porque também nem tudo a gente sabe, porque quem avalia vocês é exatamente ele, é exatamente o tutor. Então, ele tem uma resposta mais precisa, né? Do que vocês mandar para nós primeiro e depois para o tutor. Então, já manda imediatamente para o tutor. Eles não estão demorando a responder, eles respondem rápido, tá? Manda para ele primeiro e depois pergunta para a gente, né? O que a gente souber, o que a gente puder ajudar, a gente vai estar ajudando. Não deixem de ler, não deixem de assistir as aulas, tá? E já comecem a fazer o mais rápido possível, tá bom? Qualquer dúvida, estamos à disposição de vocês. Até mais!